Maravilhas antigas, um mundo de mistérios. As pirâmides do Egito. Elas nos cativam há séculos. Essas estruturas maciças erguem-se das areias do deserto, como testemunhos de uma poderosa civilização perdida no tempo. Mas como elas foram construídas? Que segredos elas guardam dentro de suas pedras desgastadas? Junte-se a mim em uma jornada por essa terra de faraós e explore os mistérios das pirâmides. Prepare-se para uma aventura. Por séculos, exploradores, arqueólogos e sonhadores têm sido atraídos por essas estruturas enigmáticas, buscando desvendar os segredos de uma civilização que possuía conhecimento e habilidades extraordinários. As pirâmides são mais do que tumbas, são cápsulas do tempo que nos oferecem vislumbres das crenças, rituais e da vida cotidiana dos antigos egípcios. Quanto mais aprendemos, mais perguntas parecem surgir. Novas descobertas desafiam nossa compreensão e expandem os limites do que pensávamos que sabíamos. As pirâmides permanecem um enigma, convidando-nos a desvendar seus mistérios e revelar a verdade por trás de sua construção e propósito. Vamos embarcar nessa jornada juntos. Prepare-se para se surpreender com a engenhosidade e a arte dos antigos egípcios. Construindo gigantes músculos, rampas e talvez mais? Imagine mover milhões de toneladas de pedra. Foi isso que os antigos egípcios fizeram, e sem máquinas modernas. Como eles realizaram tal façanha? É uma pergunta que intriga especialistas há tempos. A teoria mais aceita é que eles usaram uma combinação de mão de obra, rampas, rolos e trenós. Teria sido um trabalho exaustivo. Milhares de trabalhadores labutavam sob o sol escaldante do deserto. Eles cortavam blocos maciços de pedra das pedreiras, usando ferramentas de cobre e martelos de dolerito. Esses blocos, alguns pesando tanto quanto um elefante, eram então transportados para o canteiro de obras da pirâmide. Mas como eles levantavam essas pedras enormes? Isso permanece um mistério. Algumas teorias sugerem o uso de rampas de terra que espiralavam ao redor da pirâmide à medida que ela crescia. Outras propõem um sistema de alavancas e pesos. Será que eles poderiam até ter aproveitado o poder da água? Ainda estamos buscando respostas definitivas. Uma coisa é certa: a construção das pirâmides foi um feito incrível de engenharia, que exigiu planejamento meticuloso, habilidade artesanal e um nível surpreendente de organização. As pirâmides são um testemunho da engenhosidade e da determinação dos antigos egípcios. Segredos na pedra, câmaras, passagens e um vazio oculto. As pirâmides são mais do que enormes pilhas de pedra. São estruturas complexas com câmaras escondidas, passagens secretas e poços misteriosos. No fundo de seus corações, encontram-se as câmaras funerárias dos faraós. Essas câmaras eram frequentemente decoradas com ornamentos elaborados e repletas de tesouros, destinados a acompanhar o governante em sua jornada para a vida após a morte. Um dos mistérios mais intrigantes é a presença de poços estreitos que emanam das câmaras do rei e da rainha na Grande Pirâmide. Esses poços parecem não ter nenhuma função prática. Alguns acreditam que eles estavam alinhados com estrelas específicas e que poderiam ter um significado simbólico relacionado à jornada do faraó pelo submundo. Nos últimos anos, a tecnologia nos permitiu perscrutar as pirâmides sem perturbar suas antigas pedras. Usando técnicas como a tomografia de muons, arqueólogos fizeram uma descoberta revolucionária em 2017. Um enorme vazio escondido nas profundezas da Grande Pirâmide. Este grande vazio, como é chamado, tem pelo menos 30 metros de comprimento e ainda não foi explorado. Seu propósito permanece um enigma fascinante. O interior das pirâmides é um labirinto de mistério e maravilhas. A cada nova descoberta, obtemos uma compreensão mais profunda das crenças e práticas dos antigos egípcios. Mas muitas perguntas permanecem sem resposta, alimentando nosso fascínio por essas estruturas antigas. Seção
4. Alienígenas e astronautas antigos. Separando fato de ficção. Os mistérios que cercam as pirâmides geraram inúmeras teorias, algumas mais fundamentadas na realidade do que outras. Uma das mais difundidas é a ideia de que alienígenas ou astronautas antigos de alguma forma ajudaram na construção das pirâmides. Embora seja um conceito intrigante, não há evidências científicas que o sustentem. Os defensores dessas teorias costumam apontar para o alinhamento preciso das pirâmides com as estrelas, os feitos aparentemente impossíveis de engenharia e a falta de respostas definitivas sobre certos aspectos de sua construção. No entanto, esses argumentos muitas vezes ignoram o contexto cultural e a engenhosidade dos antigos egípcios. Embora seja tentador atribuir as pirâmides à intervenção extraterrestre, é importante lembrar que os seres humanos são capazes de coisas extraordinárias. As pirâmides são um testemunho da engenhosidade humana, perseverança e do poder da crença. Podemos apreciar o fascínio dessas teorias alternativas, mas é crucial abordá-las com um olhar crítico e confiar em evidências científicas e no contexto histórico ao explorar os mistérios das pirâmides. Seção 5. Túmulos para reis e uma jornada para a vida após a morte. As pirâmides não eram apenas monumentos maciços. Elas tinham um propósito muito específico: proteger o corpo do faraó e guiar sua alma para a vida após a morte. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim, mas sim uma transição para outro reino. Eles acreditavam que o faraó, como um intermediário divino entre os deuses e a humanidade, precisava ser devidamente preparado para essa jornada. As pirâmides foram projetadas para proteger os restos mortais do faraó e seus bens terrenos, que se acreditava serem necessários na vida após a morte. O intrincado sistema de passagens, câmaras e poços não tinha apenas o objetivo de impedir ladrões de túmulos, mas também de simbolizar a jornada do faraó pelo submundo. A orientação das pirâmides para o oeste, onde o sol se põe, também era significativa, representando o reino dos mortos. A alma do faraó deveria ascender aos céus, juntando-se ao deus Sol Ra em sua jornada eterna pelo céu. As pirâmides são um poderoso lembrete da crença dos antigos egípcios na vida após a morte. Elas nos oferecem um vislumbre de sua cosmologia, seus rituais e sua profunda reverência pelo ciclo da vida, morte e renascimento. Seção 6. Novas descobertas, revelando as vidas dos construtores das pirâmides. Por muito tempo, o foco esteve nos faraós. Mas e as pessoas que realmente construíram as pirâmides? Quem eram elas? De onde vieram? Descobertas recentes estão lançando luz sobre as vidas desses heróis desconhecidos. Estamos aprendendo que eles não eram escravos, como se acreditava anteriormente. Eram trabalhadores qualificados, artesãos e operários que se orgulhavam de seu trabalho. Escavações perto das pirâmides revelaram aldeias inteiras onde esses trabalhadores viviam. Encontramos padarias, cervejarias e até cemitérios. Essas descobertas revelam uma sociedade complexa e organizada. Não se tratava apenas de força bruta, mas de habilidade, dedicação e um propósito compartilhado. Uma das descobertas mais notáveis foi uma frota de barcos cerimoniais enterrados perto da Grande Pirâmide. Esses barcos, perfeitamente preservados por milênios, destinavam-se a transportar a alma do faraó para a vida após a morte. Sua descoberta fornece informações valiosas sobre as técnicas de construção naval dos antigos egípcios e suas crenças em torno da morte e do cosmos. Quanto mais aprendemos sobre as pessoas que construíram as pirâmides, mais entendemos a magnitude de sua realização. Esses não eram apenas trabalhadores sem nome. Eram indivíduos habilidosos que desempenharam um papel vital na formação de uma das civilizações mais impressionantes da história da humanidade.
Seção 7. Desvendando os mistérios. O que você descobrirá? As pirâmides do Egito continuam a nos fascinar e intrigar. Elas são um testemunho da engenhosidade humana, perseverança e do poder duradouro da crença. Embora tenhamos desvendado muitos de seus segredos, inúmeros mistérios permanecem. Novas descobertas estão constantemente remodelando nossa compreensão dessas maravilhas antigas. Que outros segredos estão escondidos sob as areias do tempo? Que novas tecnologias serão desenvolvidas para nos ajudar a desvendar os mistérios restantes das pirâmides? A jornada da descoberta está longe de terminar. É uma jornada que nos convida a explorar não apenas o passado, mas também nossa própria capacidade de nos maravilhar, inovar e buscar conhecimento. Então, da próxima vez que você vir uma imagem das pirâmides, pare um momento para considerar as incontáveis mãos que as construíram, as crenças intrincadas que elas incorporam e os mistérios que ainda guardam. As pirâmides são mais do que estruturas antigas. São portais para um mundo perdido, convidando-nos a explorar as possibilidades ilimitadas da realização humana e o fascínio duradouro do desconhecido. O que você descobrirá?